E agora eu pergunto para você, você tem dúvidas com relação à gestão da sua propriedade rural? Então, esse é o momento de você tirar essa dúvida, porque está chegando aqui o quadro O Gestor e Você. E no quadro Gestor e Você de hoje, estamos aqui com o Rodrigo Pedrosa, parceiro nosso da GER, empresa que é a Gestão Estratégica Rural, que presta consultoria para produtores rurais. E hoje o tema é sobre contratação de colaboradores na empresa rural. É um sistema bem criterioso, né, Rodrigo? Muito bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos que estão em casa nos assistindo. É isso mesmo, né? Quando a gente fala de contratação de colaboradores, é sempre um tema bastante delicado, porque o colaborador, as pessoas, é o que são o formato da nossa empresa, a estrutura da nossa empresa, né? Então, a ideia hoje é poder trazer para o produtor rural, para o empresário rural, essa visão. Falar da contratação de colaboradores rurais, dessa importância, considerando todos os aspectos, né? Não só a questão legal, financeira, que impacta, mas também todos esses detalhes que envolvem a empresa rural, que tem muitas questões relativas à sua atividade, né? Também é bom lembrar que você pode participar com a gente. Tem dúvida com relação a esse assunto? Participe, 679-9264-7810. Estaremos passando aqui ao vivo essa pergunta para o gestor da GER. Nós temos uma tela onde o Rodrigo vai explicar melhor esse sistema, esse processo de contratação, né, Rodrigo? Sim, quando nós falamos de contratação de colaboradores, é de extrema importância porque é a vida da empresa rural. Então eu trouxe aí 11 passos para exemplificar, tentar introduzir aos poucos e, claro, quem tiver mais dúvidas pode entrar em contato conosco da GER, que nós daremos todo o suporte necessário. Processo seletivo é algo bastante criterioso, onde o empresário rural ele precisa ter uma ideia muito bem definida da necessidade que ele tem para aquela vaga que ele está contratando. O segundo ponto é considerar a indicação dos colaboradores da empresa. Nós sabemos que a empresa rural ela já tem ali os seus colaboradores, né? Os peões, capataz, gerente, as pessoas do administrativo. Então, considerar indicações quando ele precisa contratar um novo colaborador já é um primeiro passo para uma segurança maior de ter alguém realmente que vai atender às suas necessidades. Divulgar a vaga em sites especializados. Até um tempo atrás, isso era muito limitado. Hoje, existem até canais já especificados em contratação de colaboradores para empresas rurais. Isso ajuda muito o empresário rural, porque são canais que têm uma objetividade bastante direta nessa questão. Avaliação de currículo e carta de recomendação. Isso é outro ponto bastante importante, onde não somente ali o empresário rural, ele vai poder entender qual a experiência prévia desse colaborador que ele está contratando, mas também saber onde ele já trabalhou, se ele teve boas recomendações, quais problemas podem ter surgido na sua atuação profissional. Então, é outro ponto bastante importante. Após essa etapa de avaliar currículo e as recomendações, é muito importante fazer uma entrevista individual, porque é nessa entrevista individual onde o empresário rural ele vai poder realmente sentir quais são os objetivos desse colaborador que ele está contratando. Será que esse colaborador ele tem um perfil de equipe, realmente, de colaborar com a empresa? Será que ele quer crescer junto com a empresa? Porque o empresário rural, aqui é um ponto que ele não pode errar na hora de contratar um novo colaborador, justamente para não ter impactos. Após a entrevista, ele vai solicitar certidões negativas. Aqui é um ponto crítico e, recentemente, nós tivemos um exemplo em uma empresa rural, onde eu estou desenvolvendo alguns processos, onde os gerentes, principalmente ali da fazenda, né, capatazes, eles questionaram assim, se a gente for questionar todo mundo que tem alguma situação no fórum criminal, eu não vou conseguir contratar quase que ninguém, dependendo da situação. E nesse caso, como deve proceder? Na verdade, Antônio, a questão aqui não é que você não vai contratar. Claro, é pelo contrário. A ideia até é justamente gerar oportunidades para todos, né? Sim. Mas a questão a importância é que tanto o empresário rural quanto toda a sua equipe, o gerente, o capataz, saiba quem eles estão contratando, né? Então, eles não vão assumir um risco às cegas, digamos assim, de contratar alguém que às vezes tem alguma situação, né, junto à justiça estadual ou até mesmo federal.
Então, o ponto principal é, você vai saber quem você vai estar contratando. E a opinião final ali, claro, é sempre do gerente, de quem está à frente da equipe. Mas ele vai saber com detalhe a situação da pessoa que ele está contratando. Após analisar as certidões negativas, muito importante, empresário rural que está nos assistindo, aplique um teste prático nessa pessoa que você está contratando. Porque muitas vezes ali, dependendo da necessidade, da urgência, é comum nas empresas rurais contratar uma pessoa e aí, conforme a pessoa vai executando a atividade, falar, não, essa pessoa não consegue, não me atende. E aí, traz todo um transtorno, perdeu dias de produção, vai ter um impacto financeiro, porque hoje desligar um colaborador tem todo um impacto financeiro, né, para a empresa. Então, às vezes, 10 minutos, 15 minutos que você investe ali fazendo um teste prático com aquele colaborador, saber se ele sabe manejar o gado realmente, se ele sabe lidar no galpão, no mangueiro da fazenda, vai economizar muito tempo e transtornos também, que vai contratar a pessoa correta. A partir daí, fechou o processo, né, definiu qual é a pessoa que vai ser contratada, solicitar os documentos corretos para assinar a carteira de trabalho certinho, para não ter riscos trabalhistas, porque a gente sabe que às vezes, não, vamos contratar aqui, vamos fazer um contratinho, vamos deixar ele lá trabalhando, mais para frente a gente vê o que faz, isso pode trazer um risco trabalhista muito grande também. Então, definiu, selecionou, já pede os documentos e faça o registro corretamente. Observe o período de experiência, porque justamente o empresário tem 90 dias ali de experiência sem ter os impactos de encargos. Então, durante esses 90 dias, você pode ali também observar a execução do colaborador e definir se ele vai ser efetivado realmente ou se ele vai ser substituído. Mas é muito importante observar esse prazo, não deixar estourar o prazo. Porque se passou o prazo, aí qualquer alteração vai trazer um impacto tanto trabalhista quanto financeiro nas rescisões trabalhistas. Outro ponto que é importante, para o empresário rural, ele tem que deixar uma imagem muito positiva diante do mercado e dos outros colaboradores. Então, é importante dar retorno, todos que foram entrevistados, seja por e-mail, seja por uma mensagem ou até um telefonema, dar um retorno agradecendo a participação no processo seletivo e informando que aquela vaga já foi selecionada. E por último, né, o selecionado, no dia que ele for começar, apresentar as regras e condutas da empresa. Geralmente a empresa ela pode ter um documento ali formal, onde fala todas as regras, horário de entrada, horário de saída, a conduta do colaborador, o que a empresa exige com relação ao seu comportamento. Isso ajuda muito a deixar bem claro para o colaborador o que ele pode e o que ele não pode fazer e as regras de conduta dentro da empresa também. Isso é o mais básico que deve ser feito, né? Porque isso daí mostra uma transparência, mostra uma competência da propriedade rural, não é verdade? Isso é o básico e mostra realmente que a empresa é estruturada. E conforme eu falei também, isso traz muita segurança e evita transtornos e problemas para o empresário rural, até mesmo no dia a dia. Porque aí do momento que aquele colaborador iniciou a trajetória ali profissional dentro da empresa, ele pode ser cobrado dentro do seu comportamento, dos seus resultados e, em contrapartida, o empresário rural vai ter muito aquela questão assim, poxa, estou seguro de que não vou ter problemas trabalhistas, não vou ter problemas de ter que trocar. A gente sabe que hoje, quando a gente troca um colaborador, a gente perde tempo na produção até recuperar o ritmo novamente. Então, a ideia da empresa rural é ser o máximo produtiva possível, sem transtornos. Nós temos algumas perguntas com relação a esse assunto. Vamos ver a primeira pergunta com relação a esse assunto. Qual a importância do processo de contratação para uma empresa rural? Então, justamente a empresa rural, ela é uma empresa, como uma empresa urbana que está estabelecida na cidade. Porém, ela tem aquelas características que é do campo, né, de empresas rurais. Muitas vezes ela está distante de um centro urbano, ela tem limitação de ter contato com profissionais. Aí vem a importância, ela seguindo esses processos vai trazer, claro, na medida do possível, uma maior segurança para que ela reduza a rotatividade de colaboradores. Então, imagina às vezes uma empresa rural que está localizada a 200 quilômetros de um centro urbano. Né? Muitas vezes um processo seletivo, uma troca de colaborador, traz muito transtorno, queda na produção, até conseguir realocar aquele quadro. E a ideia, seguindo esses passos, é que ela tenha o mínimo de rotatividade possível e consiga manter uma produtividade saudável, um clima organizacional muito bom entre a equipe, de forma que os colaboradores estejam engajados, né, com o empresário rural para atingir os objetivos e as metas da empresa. Nós temos uma segunda pergunta com relação a esse tema.
Vamos ver a segunda pergunta. Quais os benefícios o correto processo de contratação traz para a empresa? Menor rotatividade, né? A empresa ela vai ter menos necessidade de trocas de colaboradores, ela traz um melhor clima organizacional, porque o empresário rural ele vai ter uma assertividade maior, uma corretividade maior na hora de contratar. Ele vai conseguir, seguindo aqueles passos, identificar o perfil da equipe que ele quer ter ali junto trabalhando. Então, seguindo aqueles passos, analisando o currículo, olhando cartas de recomendação, fazendo uma entrevista individual, fazendo aquele teste prático, ele vai conseguir identificar: esse é o perfil de colaborador que se encaixa melhor na minha equipe, esse perfil não me atende, então não vou nem continuar o processo produtivo. Então, resumindo, os benefícios, ele vai ter realmente assim uma qualidade maior e uma certeza maior de que quem ele está contratando vai dar os resultados, vai ter um período mais longo de parceria com a empresa e, assim, melhores resultados. E o assunto de hoje do quadro Gestor e Você é contratação de colaboradores em uma empresa rural. Se você quer participar, tem tempo ainda. Nosso contato é o 67992647810. Você pode mandar para a gente o seu questionamento, sua pergunta, através do aplicativo WhatsApp. E o gestor, Rodrigo Pedrosa, responde aqui para você ao vivo. Nós temos mais uma pergunta, Rodrigo. Vamos acompanhar mais uma pergunta? Como estruturar o processo de contratação? Ponto importante, o empresário rural, ele precisa já ter uma ideia de qual vai ser a sua capacidade produtiva, né, para aquele ano ou para os próximos 5 anos, e ter bem estruturado a questão da descrição dos cargos que ele precisa ter dentro da empresa e das atribuições que cada cargo vai ter. E um processo, é sempre importante lembrar, o auxílio de profissionais competentes, que conheçam, que possam dar suporte ao empresário rural. É claro que, dependendo da estrutura da empresa, pode ser uma empresa mais enxuta, onde não caiba ali, às vezes, um cargo específico, né, com foco administrativo ou de recursos humanos, para estar o tempo todo dedicado à empresa. Porém, quando houver a necessidade de uma contratação, ele pode buscar o auxílio de um profissional específico para essa tarefa, né, de contratar, de repor, e o auxílio desse profissional justamente vem a uma melhor orientação, um melhor planejamento estratégico, né, da empresa durante aquele ano ou durante os próximos 5 anos. Então, isso é um ponto que é extremamente importante de estruturar esse processo, é poder ter o auxílio de profissionais capacitados e especializados nesse processo. Claro que o dia a dia, Antônio, ali da empresa rural, é com o gerente, com o capataz da empresa. Mas, assim, constantemente é importante reciclar esses conhecimentos, tirar dúvidas e ter o suporte de profissionais especializados. Perfeito. Se você tem alguma dúvida com relação a esse assunto, quer participar ainda, então mande-nos a sua pergunta, 6799264, nós estaremos repassando para o Rodrigo Pedrosa, da empresa GER, Gestão Estratégica Rural, que volta na próxima segunda-feira, né, Rodrigo? É isso aí. Obrigado. Obrigado pela participação. Obrigado a vocês.